Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Quero expressar a minha alegria pela oportunidade de estar aqui para falar a palavra de Deus. Convido todos para abrir a sua Bíblia ou acessar, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo de 1 a 5. Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 1 a 5. Glória a Deus. Vamos ler? Em verdade vos digo, que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome e as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de sair, todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas seguem, porque lhe conhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão os estranhos, antes fugirão deles, porque não conhece a voz dos estranhos. Glória a Deus. Meus prezados irmãos, o Senhor Jesus, Ele falou isso aqui para o melhor entendimento das pessoas, pois Ele estava comparando a forma de como os palestinos, eles cuidavam das ovelhas, para que assim, ele sendo o bom pastor, o sumo pastor, eles pudessem também entender a importância de Jesus. E aí ele fez esta comparação, ele mostrou esta passagem para que eles entendessem melhor o significado do bom pastor Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós vamos falar da forma como era feito a criação das ovelhas lá em Israel. Os pastores de ovelhas, de ovinos, eles eram pastores que eram separados, e aquele pastor, para que ele pudesse cuidar das ovelhas, ele precisava ser, acima de tudo, um homem valente. Não era qualquer pessoa que poderia ser um pastor de ovelhas. Porque ele precisava ser valente. Porque ele teria que enfrentar o leão, o lobo e o ladrão. E não era fácil. Não era qualquer um que podia exercer aquela função. Depois ele precisava ser dedicado. Ele precisava ter tempo integral para cuidar daquele rebanho, pois lá na Palestina, lá em Israel, os rebanhos de ovelhas, eles são cuidados 24 horas, por causa dos ladrões e por causa dos animais ferozes, e por essa razão o pastor ele sai com as ovelhas de manhã, levando elas para o pasto verdejante, para águas tranquilas, para o descanso,
e ele passa o dia inteiro cuidando das ovelhas. E esse aprisco que o Senhor Jesus está falando era o seguinte: a ovelha precisava ser cuidada 24 horas. Então, uma pessoa, por mais dedicado que ele fosse, ele não teria condições de ficar com o rebanho 24 horas. O que é que eles fizeram? Eles fizeram um aprisco, cada comunidade faz um aprisco bem grande. No final da tarde, cada pastor vem com as suas ovelhas e vai depositando naquele enorme aprisco. E no outro dia, aquele pastor vem e o porteiro, porque à noite fica uma pessoa cuidando do rebanho, cuidando das ovelhas de vários pastores. Ele passa a noite inteira. Pela manhã, está lá naquele grande aprisco as ovelhas de todos os pastores. Como é que ele vai escolher só as suas? Diz aqui o texto que o porteiro vem, que o pastor vem, o porteiro abre a porta, ele entra no aprisco, chama as ovelhas pelo nome, e as ovelhas conhecem a voz do pastor e sai só as ovelhas daquele pastor. Se outra pessoa entrar, que não for o pastor, e mesmo que chame pelo nome, elas não vão, porque elas só seguem o pastor delas, porque elas conhecem a voz daquele que cuida delas com amor. Agora nós vamos ler, eu sei perfeitamente que muitos já conhecem esse texto e a sua interpretação, mas nós vamos ler de novo, para que nesta segunda leitura, depois desta explicação, como o Senhor Jesus estava falando, para que o povo entendesse melhor, e aí nós vamos ler. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, porque o ladrão, ele não entra pela porta, ele pula por trás para destruir as ovelhas. Mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Não é só agora que tem ladrão, não. Naquela época já existia, né? Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, vejam bem, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome e as suas próprias ovelhas as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. E elas seguem porque lhe conhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão os estranhos, antes fugirão deles, porque não conhecem a voz dos estranhos. Meus prezados irmãos, nós vamos agora fazer a aplicação desse texto que nós acabamos de ler. O Senhor Jesus estava nos orientando para que a gente, assim como as ovelhas,
que conhece a voz do pastor humano que cuida, que leva as ovelhas para o pasto. Nós, que somos cristãos, devemos conhecer a voz do nosso pastor, sumo pastor, Jesus Cristo. E quando a gente fala do pastor, então essa ideia de pastor, ela surgiu exatamente por causa dos pastores das ovelhas dos ovinos. Aí veio até os dias de hoje, e aí cada congregação tem um pastor para cuidar, não de ovelhas, de ovinos, mas para cuidar das pessoas que querem chegar na presença de Deus. Então, essa comparação, essa forma como o Senhor Jesus falou para eles, é também para nós, hoje, para que a gente conheça a voz do nosso pastor. Nós estamos meditando nesse texto sagrado, tão maravilhoso, e eu acho assim um texto sagrado como uma caixa fechada que precisa ser aberta e a gente olhar o que está dentro da caixa. Isso nós estamos fazendo hoje, estamos olhando o que está dentro deste texto. É como ovo. Para você comer um ovo, você tem que quebrar. E às vezes nós estamos falando dessas coisas tão simples, em que a gente às vezes precisa quebrar os nossos próprios pensamentos e nossas próprias maneiras de ser. Vejam bem, então nós precisamos conhecer nesses dias, como nunca, porque na frente ele vai dizer que ele é o bom pastor, ele é a porta, ele é o pastor das ovelhas, ele é o bom pastor, é aquele que deu a vida pelas ovelhas. Então nós precisamos, assim como a ovelha que conhece a voz do pastor, nós precisamos conhecer a voz do Espírito Santo quando fala conosco. Todos os dias, você e eu, nós recebemos em nossa mente um turbilhão de pensamentos. Tem um cientista americano, eu li outro dia, ele procurou mais de 10.000 pensamentos vêm à nossa mente durante um dia. Nesse turbilhão de pensamentos, nós precisamos conhecer qual deles é a voz de Deus, é a voz do Espírito Santo, é o Espírito Santo que está falando com você e comigo. E como é que eu vou saber? Alguém pode perguntar. E como é que eu vou saber quando é o Espírito Santo que está me incomodando? Sinceramente, eu não sei dizer para você, eu não tenho a fórmula. E se alguém disser a você que tem, duvide. Mas eu sei o caminho. O caminho eu sei dizer para vocês. O caminho é a oração, é a renúncia, é a fome
e o desejo de aprender as coisas de Deus. Esse é o caminho. Quando a gente começa a ouvir a voz do nosso pastor, as ovelhas estavam lá, as ovelhas, os ovinos. Quando entrava alguém que não era o pastor e falava o nome delas e chamava, elas continuavam remoendo e não estavam nem ouvindo, não estavam nem aí para aquela voz, mesmo que chamasse o seu nome. Mas quando o pastor delas falava, ela se levantava e seguia, porque ela conhece a voz do pastor que cuida delas. E nós que somos cristãos, devemos conhecer a voz do nosso pastor através do Espírito Santo de Deus. Quando a gente começa a ouvir a voz do Espírito Santo e que a gente tem aquele desejo ardente de ouvir e de aprender e de saber quando é que o Senhor, que o Espírito Santo está falando, as coisas da nossa vida começam a inverter. E aí você vai fazer como Estevão: Senhor, não imputa meu sangue sobre eles. Ele estava sendo apedrejado. Você vai fazer como Jesus: Senhor, perdoa-o, porque eles não sabem o que fazem. O Senhor Jesus, Ele inverte as coisas, as coisas naturais. Ele quebrava os paradigmas. E aí as pessoas, os judeus ficavam atônitos quando ele começava a dizer: olha, você terá que ser humilde. Eles queriam ser arrogantes e dominar o mundo. O Senhor Jesus chega e diz: não, vocês devem ser humildes. Então o Senhor Jesus, ele começou a quebrar as coisas logo no seu nascimento. Até hoje, a ciência não vai descobrir nunca, porque todos os homens foram nascidos de um homem e de uma mulher, menos Jesus. Ele já começa aí. E quando nós começamos a ouvir a voz do nosso Mestre, nós começamos a inverter os nossos pensamentos. Eu conheci a história de um rapaz que perseguia outro. E o perseguido tinha medo dele. E eu era o pastor dos dois. Mas um dia, aquele que perseguia foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. Ele ouviu a voz do Espírito Santo. E aquele rapaz ia passando o outro e ele correu atrás dele. E o outro correu mais ainda. Eu não vou dizer onde foi para não chegar nos ouvidos dele. E aquele rapaz com medo correu mais ainda. E ele chegou para mim e aí disse: olha, pastor, eu corri atrás dele para pedir perdão a ele. E ele pensava que eu queria bater nele e correu. Sabe por quê? Porque quando você escuta a voz do Espírito Santo, as coisas naturais desaparecem. O óbvio desaparece. E a gente começa a fazer as coisas diferentes, porque o Espírito Santo de Deus está nos conduzindo. Essa aplicação que nós estamos fazendo aqui, ela
é simples, mas ela é necessária, porque muitas vezes a gente se acostuma com as coisas, com as regras que são nos impostas, com as regras da congregação, com as regras da casa, do governo, mas quando Jesus chega, ele quebra as regras. Ele quebra. Se alguém tem alguma coisa contra ti, vai a ele. Olha, Jesus inverteu. Quando você recebe a voz do Espírito Santo, quem vai pedir perdão não é quem ofendeu, mas é o ofendido. Porque quem ofendeu está doente. Aquela pessoa que lhe ofendeu, ele lhe ofendeu porque está doente. Então você que está com saúde é quem deve ir. Não é o contrário do que a gente pensa? Quando o Espírito Santo está em nós, quando você passa a ouvir a voz de Jesus, a voz do nosso pastor, a voz do bom pastor, aquele que morreu por você, a gente muda tudo, começa a fazer tudo diferente. A gente começa a chorar, a gente vai orar e a gente chora. Sabe por que a gente chora? Porque quando a gente começa a orar, que escuta a voz do Espírito Santo, a gente se conscientiza de que somos falhos, que temos defeitos, que temos falha. E aí você começa a chorar e você não sabe por que está chorando, mas é o Espírito Santo dizendo a você: olha, meu filho, ser humilde, ser simples, ser pacificador, ser honesto, ser justo. Quando a gente começa a ouvir a voz do nosso mestre, oh, que maravilha, tudo fica diferente. Quando a gente aceita Jesus como Salvador, há uma mudança na nossa vida, a gente é transformado, conforme o Senhor Jesus falou para Nicodemos: olha, Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. E aí, quando você nasce de novo, você recebe o Espírito Santo. Mas você recebe, uns recebem mais, outros recebem menos, é como um copo. O copo pode ter um pouco d'água, pode estar meio e pode estar cheio. Os apóstolos disseram: olha, procura aí entre os crentes aí, 7 varões de boa reputação, cheio do Espírito Santo. E eu fico pensando, irmão Júlio, quando eles foram escolher, qual terá sido o critério para saber se aquele irmão era cheio do Espírito Santo? Bom, se ele era de boa reputação, era só perguntar na comunidade. Para saber se ele era uma pessoa sábia, inteligente, conversando, sabe. Mas para saber se era cheio do Espírito Santo, qual terá sido o critério? Sinceramente, eu não sei dizer para você qual foi o critério. A Bíblia não diz. Por essa razão, você deve meditar todos os dias. Será que o meu copo tem um pouquinho? Será se está meio? Será se ele está cheio? Será se está transbordando?
Ah, pastor, irmão, eu preciso saber como está o meu copo. Sabe, se você tem o desejo de ir como aquele rapaz, correr atrás do outro para se reconciliar com aquele que lhe fez mal, com certeza o seu copo está cheio. Porque sem o Espírito Santo, nós não somos capazes de perdoar. Olha aí, falou em água, o pastor já mandou eu beber aqui uma coisinha. As coisas espirituais não têm um manual, mas a gente sente quando a gente vai orar que começa a chorar. Hoje você veio aqui a este templo prestar um culto de adoração a Deus. Você não veio receber, você veio doar. Você veio adorar. O que é que você veio ver no culto hoje? Eu vou adorar. Eu vou à presença de Deus adorar o Senhor. Vou louvar o Senhor. É isto que a gente veio fazer hoje aqui. E quando nós falamos esta palavra aqui, é procurando aproximar você e eu de Deus. A palavra, ela nos aproxima de Deus. E nós precisamos desse dom, o dom do discernimento como nunca. Sabe por quê, irmãos? Porque talvez você aqui neste microfone, aqui neste lugar, nesta casa de oração, talvez você não receba nenhuma mensagem que vai lhe fazer mal, mas você tem um celular na sua mão, você tem uma televisão em casa, você tem um computador, e esse celular e o seu computador e a sua televisão tem mais mensagens destrutivas do que construtivas. E você precisa estar alinhado com o Espírito Santo para não ingerir uma mensagem que vai lhe fazer mal, que vai fazer mal à sua alma, ao seu espírito. Porque quando nós ingerimos uma comida estragada, nós adoecemos. Materialmente falando, nosso organismo adoece. E quando você recebe uma mensagem destrutiva, a sua alma enfraquece. Você se distancia de Deus. Nós precisamos estar conscientes disto, irmãos. E como nunca, nós precisamos nos aproximar mais de Deus, porque somos atacados todos os dias com mensagens falsas, mensagens que não vêm de Deus, mensagens que não vêm através do Espírito Santo, mas ela vem com objetivos outros, menos de aproximar as pessoas de Deus. Eu digo para vocês que quando a gente, depois de alguns tempos na igreja, eu me converti em 77, já faz mais de 40 anos, muitos aqui não eram nem nascidos, e depois de um tempo, com tantas regras, parece que a gente vai se acostumando e passa período da vida meio frio na fé. Mas quando a gente acorda e escuta a voz do pastor, a gente escuta a voz do Espírito Santo, quando você chora na oração, não é chorar aqui na igreja, na frente dos outros, não. É na sua casa,
com o quarto fechado, só você e Deus. Aí você vai ver o renovo chegar na sua vida. Estão falando aí de uma renovação espiritual. A renovação espiritual, ela vai acontecer na minha e na sua vida se eu der lugar. Então, o diácono tinha que ser um homem cheio do Espírito Santo. Era aquela pessoa cheia de fé, cheia de boa vontade, aquele homem que estava disposto a fazer a obra a qualquer momento, que estava presente ali, testemunhando diante da comunidade. Então eles logo entenderam que aquele homem era cheio do Espírito Santo, cheio de boa vontade, cheio do desejo de perdoar e de fazer o bem. Então esse era o homens que eles iam escolher para ser diácono da igreja, cheio do Espírito Santo. E só você é que sabe como é que está a sua vida espiritual diante de Deus. Eu não sei, pastor Diogo também não sabe, mas você sabe, você tem a consciência, você está ouvindo a voz do Espírito Santo. Se não está ouvindo, procure ouvir. E como é que vai ouvir? Orando e se desprendendo de tudo que você acha que é mais importante do que Deus. É isto, meus prezados irmãos. O Senhor Jesus falou isso aqui para nós. Conhecendo a voz do nosso pastor Jesus, jamais seremos enganados. Muito obrigado a todos.